Aleluia, aleluia. Com as mãos levantadas ainda, irmãos. Levante suas mãos e diga que eu quero engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Queremos exaltar a Tua presença, exaltar a Tua palavra. A Tua palavra que ela é viva, eficaz, ela é mais poderosa que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Pai, reconhecemos que somente a Tua presença tem o poder de nos transformar, de mudar as nossas vidas, transformar destinos, dar instruções, exortar, consolar, edificar. Nós como igreja, Pai, reconhecemos, Pai, a Tua vida e a Tua presença aqui no nosso meio. Oramos, ó Deus, que toda ave de rapina seja despedaçada no nome de Jesus. Ninguém, nada e ninguém vai roubar a Tua palavra, os conselhos preciosos. Queremos nessa noite abrir os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar a nós, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a obedecer, Pai. Toda instrução, Pai, ministrada aos corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Poder assentar. Amém, irmãos. Todos bem? Obrigado, Ministério do Louvor. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu aqui abrir as instruções. Glória a Deus. Todos bem, irmãos? Bem mesmo? De verdade? Eu sei que às vezes o calor às vezes, ele tenta dizer como nós vamos proceder, não é verdade? Achei tão interessante do que nossa irmã fez a leitura de 1 Coríntios capítulo de número 13, e o que me chama a atenção é 1 Coríntios 13, no versículo 7, ele fala assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Diga assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre um tema tão poderoso, irmãos, que eu sei que para alguns parece ser legislar em causa própria. Para outros pode falar assim: rapaz, dura esse discurso, quem pode ouvir? Mas tudo vai ficar bem, amém? Até o final do culto vai ficar bem. Eu lembro que Marquinho, quando ministrou na quinta-feira aqui, foi algo tão poderoso. É uma pena que não foi gravado, né, Marquinhos? Mas instruções poderosas de nos chamar a um nível de comprometimento muito maior como cristão. Antes de darmos início à ministração da palavra, eu quero aqui fazer menção à vida do pastor Paulo e Salete. Obrigado pela honra, pela liberdade de poder ensinar um pouco da palavra de Deus à igreja. Saber, irmãos, que isso é um privilégio. Quero dizer, pastor Paulo e Salete, eu sei que vocês estão ministrando aí na Bahia, mas eu acredito que vocês vão assistir esse culto depois. Eu honro a vida de vocês. Honro a palavra, honro o chamado que Deus tem sobre a vida de vocês. Como é bom servir vocês, como é bom saber que se cheguei até onde cheguei, é porque vocês abriram e confiaram momentos como esse para servir a vida de vocês e servir essa casa. Amém, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, nessa noite, eu sei que, irmãos, que como um tema dessa noite, honrando nossas lideranças, eu sei, irmãos, que às vezes algumas coisas vai trazer para você um sofrimento, né? Mas sofrimento, irmãos, às vezes é como um remédio amargo, né? Remédio doce não é muito bom não é verdade? Mas quando ele é amargo, ele vem para colocar em ordem aquilo que está em desordem, né? E quando diz tudo crer, né, irmãos? Quantos estão dispostos a crer nessa noite? Você está disponível para crer naquilo que Deus vai falar ao teu coração? Você recebe a palavra, não pela vida do Roberto, mas como palavra inspirada da parte do Senhor para a sua vida? Saber, irmãos, que Deus nos inspira a nos trazer conselhos tão poderosos, que pode mudar as nossas vidas, pode nos salvar, irmãos. Pode nos salvar. E eu confesso a você, irmãos, que de tempos em tempos é preciso, irmãos, nós rever alguns conceitos de nossas vidas como cristão, rever a nossa atitude, rever a nossa forma de servir ao Senhor, servir as pessoas. E eu confesso a você que quando foi me dado este tema,
Eu falei, meu Deus, honrando nossas lideranças, né? Eu como co-pastor e falar sobre honrar a nossa liderança, tenho estado sobre o pastoreio do pastor Paulo desde 2011 praticamente, servindo esta casa, servindo a vida dele. Houve momentos da minha vida, meus irmãos, por conta do meu orgulho, já estou abrindo a caixa da ferramenta agora. Houve momentos da minha vida que eu abri a minha caixa do meu orgulho, irmãos, e fiquei paralisado alguns meses. E não só dizer, irmãos, que até mesmo anos da minha vida eu paralisei por conta do meu orgulho, achar que eu sabia mais do que a minha própria liderança. E isso me trouxe danos, irmãos, não porque a mão do Senhor pesou, porque, irmãos, o princípio de honrar as nossas lideranças, irmãos, vai trazer segurança para as nossas vidas. Irmãos, se tem uma coisa que às vezes tem matado muitos crentes, muitos cristãos nos últimos dias, chama-se orgulho, chama o princípio da desonra, porque o princípio da desonra, irmãos, está contido que num pecado luciferiano, onde Satanás, ele achou que ele era melhor do que Deus, e por isso, a consequência do seu orgulho, da sua soberba, fez com que ele caísse. Ei, meu irmão, a Bíblia nos diz, não pense nada além de si mesmo. Você não deve pensar nada além de si mesmo, mas você deve pensar a respeito da sua vida. E nessa noite pode ser, irmãos, que você não vai dar muito glória a Deus, nem muito aleluia. Mas, irmãos, de vez em quando você abre aquele sorriso fazendo de conta que não é com você, mas é com você mesmo que a palavra está falando. Porque eu confesso a você, irmãos, que todos os dias quando eu chegava em casa, eu chegava de forma esmorecida, porque eu sabia, irmãos, que áreas da minha vida precisavam ser mudadas. E eu sei que isso não só aconteceu comigo, e eu quero acreditar que isso nunca aconteceu com você. Não é verdade? Mas é algo, irmãos, que nós como igreja brasileira, nós temos perdido muito a respeito disso. Os valores têm sido deturpados, os valores cristãos, muitas das vezes, irmãos, têm se perdido por um chamado nível de conhecimento pessoal e falar, não, eu sei melhor que você. E se eu tivesse no teu lugar, eu faria algo melhor. E se eu tivesse no teu lugar, eu faria assim, 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 assado. Meu irmão, não pense isso. Eu sei que Satanás, muitas vezes, ele bombardeia na mente de muitos cristãos a ter um comportamento de rebelião. E nessa noite, irmãos, o conselho para as nossas vidas é o quê? Quando nós ministramos a palavra, irmãos, é para que o quê? Seja o quê? Segurança para você, seja segurança para a sua vida, para que você seja seguro, para que você não morra antes do tempo, para que você não se perca na sua caminhada cristã. E como tema dessa noite, honrando as nossas lideranças, a Bíblia nos mostra alguns versículos, eu quero falar alguns versículos com vocês. Esses dias atrás eu estava até pensando um pouco sobre isso. Sabe, irmãos, que às vezes nós precisamos voltar à velha forma de se tornar crente. Não de costumes errados, mas aquela velha forma de aprender a trazer a Bíblia para a igreja. Sabemos, irmãos, que nós temos hoje na mão um aparelhinho chamado celular, um iPad. Mas ao longo da nossa vida, irmãos, nós estamos tão acostumados com aquilo que é projetado no telão, porque confiamos num departamento da mídia, né, que pode o quê? Transpor as informações que estão sendo ministradas aqui a um telão. E quando na verdade a Bíblia fala de um povo lá em Atos, havia um povo chamado povo de Bereia, os bereanos, que quando a palavra era pregada, ministrada, os bereanos iam lá para as escrituras para consultar se de fato aquilo que estava sendo ministrado era verdade. Mas nesse costume de consultar se é a verdade, irmãos, isso faz com que você o quê? Aprenda a conhecer mais as escrituras, aprenda a lembrar de textos, irmãos, que quando você se encontrar em momentos de aperto, você vai se lembrar dele. Porque é possível, irmãos, eu acredito que isso não só aconteceu comigo. Eu acredito que não só aconteceu comigo, mas eu acredito que é possível você ler um versículo aqui projetado e no decorrer da semana você esquecer daquilo que foi ministrado, sim ou não? Estão comigo? Aleluia! Então nós vamos para um pouco de aperto hoje, amém?
Como diz Marquinho, vocês me amam? Aleluia! Em Lucas capítulo de número 10, versículo 16, eu vou ler de forma rápida aqui esse versículo, mas o tema não é esse, na verdade, o versículo chave não é esse. Mas em Lucas 10, 16, ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: aqueles que derem ouvido a vocês, estão dando ouvidos a mim. Aqueles que rejeitarem vocês, estão me rejeitando. E aqueles que me rejeitam, estão rejeitando aquele que me enviou. Veja o princípio da honra contido nesse versículo. Jesus estava explicando a respeito disso. Falou assim: aqueles que derem ouvido a essa palavra está sendo ministrada, elas estão dando ouvido a mim. E aqueles que estão dando ouvido a mim também vão dar ouvido ao meu Pai, porque Ele me enviou. Então, irmãos, como liderança, irmãos, nós devemos entender e sempre lembrar que todo homem de Deus que lidera uma igreja, um homem de Deus que lidera uma igreja, irmãos, ele é um enviado da parte do Senhor. Ele é o anjo da igreja, é aquele, irmãos, que lidera um povo. E sabe, queridos, quando você começa a lembrar a respeito disso, eu amo quando meu pastor Paulo, ele sempre fala sobre isso. Eu não oro para que as pessoas venham com uma atitude de falar: não, estou passando tempo aqui. Mas eu oro para que, de fato, Deus falou com elas. Você está aqui porque Deus falou com você. Como alguns também já saíram daqui, irmãos, cada um da sua forma particular, disseram: ah, Deus falou comigo. Quer dizer que Deus não falou lá atrás? Sabe, irmãos, há momentos em nossas vidas quando nós nos decepcionamos com coisas, no decorrer da igreja, no caminhar da igreja, irmãos. Às vezes a nossa carne, a nossa atitude tende ao quê? A não honrar mais aquela pessoa, irmãos, que está sobre a nossa liderança. E é algo muito sério, irmãos, porque aquilo que é ministrado aqui, irmãos, pode ser um divisor de águas para a sua vida. E isso não é uma sugestão, é livramento para você. É livramento para a minha vida também, irmãos. Porque, irmãos, é possível, irmãos, nós recebemos conselho daqui de cima e de repente não considerarmos e termos uma semana atribulada, porque de fato nós não consideramos. E não considerar significa desonrar aquilo que foi ministrado. É tão interessante, eu estava assistindo uma vez o pastor Po Yang Chu, e ele veio ao Brasil falando a respeito sobre a igreja brasileira, e perguntaram para ele qual era o sucesso da igreja na Coreia do Sul. E ele falou assim: nós somos totalmente diferentes de vocês, brasileiro. O brasileiro muitas das vezes ele desonra a palavra, eles não têm respeito em um culto. Os brasileiros têm um costume de andar no meio do culto. E uma vez eu vi uma postagem de uma pessoa postando em um culto, irmãos, e eu não sabia diferenciar se aquilo lá era uma feira ou se de fato era um culto. Eu fiquei assim horrorizado. Me perdoa, irmãos, a expressão, mas eu fiquei horrorizado. Pessoas caminhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e eu falei: meu Deus. E eu começo a pensar sobre isso, irmãos, sobre honrar. Sobre honrar a palavra, honrar aquele que está sendo ministrado. Honrar aquele que está ministrando a palavra. E eu quero entrar no versículo chave dessa ministração. Lá em Hebreus, capítulo de número 13, no versículo 17, você pode abrir aí no teu celular, na sua Bíblia, Hebreus 13, 17. Quando pegamos a palavra honra, nós aprendemos que honra é você dar um devido valor àquilo que de fato você o considera. E estudando um pouco sobre a questão da honra, né, eu gostaria de indicar um livro para vocês. Esse livro é muito barato, pelos conselhos. A liderança eu acredito que já leu esse livro, mas eu gostaria de indicar esse livro, A Recompensa da Honra. Um livro maravilhoso, conselhos preciosos. Se você tem ele na sua casa, faça a leitura dele, refaça lá, repasse. Sabe, queridos, é crescimento para a sua vida. John Bevere, tá bom? Então, você pode depois adquirir. Nós não temos na livraria, mas você pode comprar aí pelo Verbo Shop, tem alguns editores, até mesmo por outros canais aí, amém? Então, algumas coisas eu tirei deste livro também, coloquei algumas informações, outros não. Mas você que está com a Bíblia aberta aí em Hebreus, capítulo de número 13... no versículo chave, o versículo 17, que é o versículo chave da nossa ministração,
Ele diz assim, eu vou ler na NBV, Nova Bíblia Viva. Se você tem ela aí também, se quiser acompanhar nessa versão, pode alterar lá, tá bom? Na Bíblia NBV, Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês. Porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Dê-lhe motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor, com alegria e não com tristeza. Pois nesse caso, vocês também sofrerão com isso. Amém, queridos? Um versículo aqui um pouco compridinho, mas com conselhos preciosos para a nossa vida. Quando o escritor de Hebreus ele começa a falar a respeito disso, ele já começa com a palavra obedeçam, de obedecer. A Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. E a atitude do nosso coração, irmãos, tem que estar tão clara no quesito obediência, porque é possível nós obedecermos de aparência e resistir no coração. A Bíblia fala de homens e mulheres que resistiram no coração e por isso não foram alcançados. Mas quando a Bíblia diz em Hebreus 13:17, ele diz, obedeçam seus líderes espirituais. E ele diz, estejam prontos a fazer o que eles disserem. Não basta apenas obedecer, irmãos. Obedecer é o princípio da caminhada cristã. Mas ele diz, estejam prontos. Porque, irmãos, tem pessoas que não têm dificuldade de obedecer, mas um grande detalhe que às vezes tem dificuldade é de estar pronto. Você pode dizer ao teu irmão, fique pronto. Ou dizer para ele assim, se você não está pronto, então se prepare. Porque Deus conta conosco, irmãos. Deus conta conosco nessa obra. O evangelismo não é feito pelo pastor. O evangelismo ele é feito pelas ovelhas, que recebe conselhos. Quem gera ovelha é ovelha, e não pastor. Então ele diz, irmãos, obedeçam seus líderes espirituais, estejam prontos a fazer o que eles disserem. Não é possível, irmãos, que ano entra ano e sai ano, irmãos. Palavras que você recebe deste lugar, palavras, conselhos preciosos da parte do Senhor, através da vida do seu pastor. Não é possível, irmãos, que aquilo que o teu pastor falou não tenha sido da parte de Deus, que trouxe conselho para que você mudasse. Eu vou abrir meu coração, irmãos, porque foi coisa que passou comigo. Teve momentos da minha vida, irmãos, que eu sendo turrão, orgulhoso. Estou dizendo isso, irmãos, não para me abater, irmãos, para mostrar a vocês, para que isso não aconteça com vocês. Houve um momento da minha vida, por conta do meu orgulho, o meu pastor disse assim para mim, você está passando isso porque você não está obedecendo os conselhos. Irmãos, eu fiquei bravo. Eu fiquei muito bravo com o pastor Paulo. Meu Deus. Mas eu estava sendo tolo. Eu estava deixando de receber instruções que poderiam ter salvado a minha vida lá atrás. Eu poderia, com uma obediência, seguir os conselhos e ter ganhado tempo se eu tivesse considerado os conselhos. Se fizermos uma auto-reflexão, irmãos, de conselhos que você obteve, tanto ali no gabinete como aqui no púlpito, irmãos. Houve conselhos, irmãos, que foram conselhos para salvar a tua vida, o teu negócio, a tua família. Mas por não considerar, às vezes acabou falhando no propósito. E Deus não quer que você fale, irmãos. Deus não colocou um homem para liderar a igreja, irmãos, com o propósito, sabe o que? De fazer do que? De um ambiente como esse, um momento de passatempo, mas um ambiente, irmãos, revelador, tão poderoso, irmãos, onde nas nossas reuniões, irmãos, tudo é possível, irmãos, aquele que crê.
E quando todos falam a mesma coisa, irmãos, o poder e a unção está ali para operar. De fato, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, há uma unção pronta para quebrar julgos nessa noite. Quebrar situações que te impedem de você avançar, que impede você de crescer, que impede você, irmãos, de viver tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. E você deve considerar isso como homem e mulher de Deus, que Deus colocou pessoas capacitadas para te guiar ao caminho correto. E ele diz, irmãos, estejam prontos para fazer o que eles disserem. Até parece, irmãos, que hoje eu estou aqui para legislar em causa própria do meu pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, isso é segurança para a minha vida e para a sua. Porque antes de eu ministrar a você, irmãos, eu fui tratado em muitas áreas nesses dias, irmãos. Eu tenho sido tratado em tantas áreas. Áreas que eu preciso mudar como filho de Deus. Áreas que eu preciso mudar, irmãos. Vocês não estão diante de uma pessoa perfeita, mas diante de uma pessoa que está em busca da perfeição. Assim como você. Assim como você. E se você for olhar aqui na continuação do versículo 17, ele diz assim: porque o trabalho deles é cuidar de vocês. O trabalho da sua liderança espiritual é cuidar de você. Mas meu pastor nunca me ligou. Meu pastor nunca me visitou. Meu pastor não fez isso. Meu pastor não fez. Você não sabe o que ele faz de madrugada, quando ele dobra os joelhos. Quando ele ora, você está sendo livres de laços de morte, livres de assalto, livres de situações. Você só está de pé, meu irmão, porque tem alguém que está intercedendo pela sua vida. É algo, irmãos, que nós devemos considerar nessa noite. É algo que nós devemos considerar. Porque na continuação do versículo fala assim: porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E aí há de se dizer que algumas pessoas falam assim: quem? O pastor cuidar de mim? Aí nós começamos a criar o quê? Um pré-julgamento, não é verdade? Criamos um pré-julgamento, falamos assim: será mesmo? E começa ainda com aquele sentimento de murmuração. Mas a continuação do versículo diz assim: e Deus julgará se eles fazem bem isso. Então, meu irmão, não é da sua conta julgar o seu pastor. É da sua conta obedecer a ele. Quando ele está em linha com a palavra. Quando ele ministra a palavra, obedeça. Obedeça. Ele diz: deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor. Eu ouvi uma frase, meu irmão, essa semana ouvi uma palavra, e eu achei tão interessante, que o ministro ele disse assim, quer ver? Faça tudo, mas nunca deixe o seu líder perder a alegria de te apacentar. Você pode fazer tudo, irmãos, mas não deixe o seu líder perder a alegria de te apacentar. Irmãos, eu sei que quando nós amamos, abraçamos pessoas, é maravilhoso. Mas quando nós temos um irmão, uma irmã, ou quando temos alguém que dá trabalho para a gente fala: meu Deus. O nosso nível de paciência vai. Esquecemos do fruto do Espírito. Esquecemos, irmãos, de quão trabalhoso é, irmãos. Quem aqui trabalha com público, com pessoas, sabe o que eu estou dizendo. Lidar com pessoas, irmãos, é muito complicado. Mas só é complicado, irmãos, para aquele que de fato, irmãos, não entendeu o seu propósito. Sabe o que me fez me plantar aqui neste ministério? A vida de um homem paciente, que em 14 anos caminhando com ele, foram pouquíssimas, mas dá para contar no dedo e sobra dedo ainda, de uma mão, que eu vi o meu pastor bravo. Um homem longânimo,
paciente. Uma pessoa que sempre lutou para ver o teu melhor, ver o meu melhor. Só que no decorrer da caminhada, como que um sentimento de ingratidão, às vezes, paira no nosso coração? Eu sei, irmãos, que tudo isso que eu estou dizendo a vocês, nunca passou por vocês, só por mim. Se pudermos dizer, nessa noite, de um culto, de lavar as roupas, nós vamos lavar. Lavar as roupas e saber, irmãos. Que Deus nos ama e Deus nos plantou com as melhores pessoas. Deus nos plantou com as melhores pessoas. Houve momentos de nossas vidas, de pessoas que passaram por aqui e falaram tantas coisas, trazendo um sentimento luciferiano. E hoje eu percebo, irmãos, que se eu estou onde estou, se cheguei aonde cheguei, é porque alguém um dia confiou em mim, abriu a sua vida, abriu a sua casa, abriu o seu ministério para caminhar lado a lado com Ele. Eu digo aos ministros que estão sendo treinados nessa casa, considere o conselho do seu pastor. Ele abriu o ministério dele e te inseriu nele. Você foi inserido. Faça valer a oportunidade. Faça valer a oportunidade. Faça valer a oportunidade, irmãos. Às vezes eu converso com alguns amigos, irmãos de outros ministérios, e a gente ouve tantas coisas absurdas, onde homens disputam púlpitos, onde homens machucam pessoas, impedindo o crescimento dela, mas aqui não, irmãos. Uma coisa que me chamou muita atenção no Verbo da Vida, irmãos, que nossa liderança não tem medo de perder púlpito, pelo contrário, são aqueles influenciadores que faz você crescer. Quantos homens e mulheres de Deus já subiram neste lugar, irmãos? Trouxeram palavras tão poderosas. Quando eu li esse texto de Hebreus 13, 17, quando ele diz, deem-lhes motivo para prestarem conta de vocês ao Senhor, ele diz, com alegria, e não com tristeza, pois nesse caso, vocês também sofrerão com isso. O nosso comportamento como cristão, irmãos, e como ovelha de um pastoreio, irmãos, deve dar à nossa liderança o prazer de apacentar. Porque um pastoreio, ele nunca pode ser um peso, irmãos. E uma coisa que eu nunca vi na vida do pastor Paulo, ele nunca julgou isso como um peso, mas um prazer de apacentar. Quantas vezes tomamos refeição na casa do pastor Paulo, e todas as vezes que nós sentávamos na mesa, quando comentávamos a respeito de alguém, comentávamos algo tão maravilhoso a respeito de vocês. Eu provei disso, eu experimentei disso, em ver. Meu pastor falava as coisas de vocês, e o olho dele brilhava, de ver o crescimento de vocês, ver o avanço de vocês, ver o potencial que é em vocês. Porque, irmãos, quando eu olho para a minha vida, meu irmão, o meu pastor viu em mim o que eu não via. Ele viu em você aquilo que você jamais poderia enxergar. E você está onde está, irmãos, porque o teu pastor, o homem de Deus, inspirado pela palavra, te incluiu no grupo dele, para caminhar com ele, porque o nosso objetivo é o céu.
O apóstolo Bud falava sobre isso em 1 Coríntios 1,10. Eu quero que todos vocês falem as mesmas coisas. E falar as mesmas coisas é honrar. Honrar a nossa liderança, meus irmãos. Às vezes parece ser bobagem quando o nosso pastor fala, irmãos, quando você for publicar nas redes sociais, publique aquilo que está sendo pregado aqui. Porque, irmãos, honramos os de fora e não honramos os de dentro. Nos movemos com os de fora e não nos movemos com os de dentro. É interessante, irmãos, que quando vem alguém de fora e sabemos que é canela de fogo, manto, terra, rapaz, nós falamos aleluia, glória a Deus, mas quando é da casa a gente mal fala amém. Vocês querem que eu peça para os diáconos pegar um copo de água para você? Eu sei, irmãos, eu sei que essa palavra mexeu comigo e ela vai mexer com você. Se a tua vida não mudar a partir de hoje, irmãos, eu não sei o que vai mudar mais a sua vida. Só quero deixar bem claro que não tem chapolim colorado não, na sua semana não. O que tem para a sua vida hoje, irmãos, é Jesus. É Jesus, é a palavra transformando, a palavra mudando a sua vida. Irmãos, há lugares tão altos que Deus quer te levar, meu irmão, mas, irmão, se você não aprender o princípio da obediência, no princípio da honra, se você não honrar a sua liderança, meu irmão, você não vai muito longe. Aleluia! Sabe, irmãos, a honra nunca deve ser uma reação daquilo que se recebe. A honra nunca deve ser uma reação daquilo que se recebe. Eu vou honrar fulano porque eu recebi. Não! A honra é definida pela ação no qual você considera aquilo ou aquele. A honra começa em você. O que você tem, você dá. Você honrando, considerando aquele que preside a sua vida, aquele que lidera a sua vida. Sabe, irmãos, a honra, ela nunca será, irmãos, um sinal de fraqueza. O mundo aí tem ensinado nos últimos dias que honrar, irmãos, é sinal de fraqueza, é dizer que você é puxa-saco, é dizer que você está fazendo as coisas ali para se aparecer, é dizer que você está fazendo as coisas com base em troca. Ei, meu irmão, os filhos de Deus precisam recobrar o nível da honra que se dá às suas lideranças. Se nós pegarmos 2 homens que a Bíblia nos fala, eu quero citar apenas 2, mas tem outros mais. Se nós pegarmos a vida de José no Egito, meus irmãos, ele não negociou princípios. Sabe, irmãos, princípios são ministrados aqui para salvar a tua vida, para forjar em você um caráter e manter em você um homem ou mulher verdadeiro em Deus. E a sua atitude honra aqueles que estão ministrando a você. José não negociou. Daniel não negociou. Não negocie, irmãos. Não negocie. Eu sei que às vezes, irmãos, nós temos o costume, né, de pensar um pouco a respeito sobre caráter. Mas dentro do caráter também existe a honra, meu irmão. Não se venda. Não se venda, não se entregue a um sentimento diabólico. Mas permaneça nos conselhos que o Senhor tem sobre a sua vida. Sabe, irmãos, que quando nós entendemos, no ambiente, quando ele é honrado, irmãos, coisas poderosas podem acontecer. Às vezes nós sabemos até de cor salteado e dizemos assim, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. E falamos, uau, Jesus está presente aqui. Mas não honramos a presença dEle. Porque se de fato honrarmos a presença dEle, irmãos, coisas vão acontecer, sim ou não? Vamos ver um texto? Abra comigo aí a tua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, do versículo 2. Nós vamos até o 6. Ele diz assim, no sábado seguinte... Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus, eu vou para o céu. Quem não achou, diga glória a Deus, eu também vou.
Ou se não, fala, glória a Deus, me espera aí que eu também vou. Aleluia, glória a Deus. Tem que descontrair um pouquinho, né, irmãos? Está um pouco pesado, né? Aleluia. Marcos capítulo 6, versículo 2, diz assim: no sábado seguinte, ele foi à sinagoga ensinar. E muitos dos que ouviam, estavam o quê? Qual é o comportamento de quem está admirado? Uau! Aleluia. Então veja que Jesus chega ao ambiente, chega na sinagoga, vai ensinar. E aí Jesus começa a ensinar e a Bíblia diz que muitos dos que o ouviam estavam admirados. É possível, irmãos, estarmos no ambiente, tem algumas pessoas que vão ficar admiradas e tem outras que vão falar assim, tanto faz como fez. A Bíblia fala de que muitos o ouviam e estavam admirados. Aí, continuando o versículo, ele diz: de onde vêm essas coisas? Perguntavam. De onde vem a sua sabedoria? Como ele faz esses milagres? No versículo 3 ele diz: não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as irmãs dele moram aqui entre nós. E ficaram escandalizados com ele. Versículo 4 diz: então Jesus lhe disse: um profeta é respeitado em qualquer lugar, menos na sua terra, entre os seus parentes e pela sua própria família. Versículo 5: por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer nenhum milagre poderoso ali, a não ser impor as mãos sobre uns poucos doentes e curá-los. Ele ficou admirado com a falta de fé deles. Então saiu dali e foi ensinar nas aldeias vizinhas. Palavra da salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Em Marcos capítulo 6, no versículo 4, nesse mesmo texto, mas eu vou ler na Bíblia RA, ele diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus estava chamando a atenção, irmãos, de um comportamento. À medida que se vai caminhando, o nível de honra deve ser aumentado e não diminuído. Porque, irmãos, à medida que nós vamos caminhando, a gente vai criando aqueles laços afetivos, a intimidade, e às vezes até perdemos um pouco de respeito, não é verdade? Sim ou não? E não tratamos as pessoas como de fato elas são em Cristo. Ei, meu irmão, quando eu estou em um culto, irmãos, eu considero vocês superiores a mim, irmãos. Eu estou tão pronto para servir vocês. O desejo do meu coração, irmãos, só não vou fazer porque isso vai tomar a noite toda. Mas se tivéssemos tempo hábil aqui, irmãos, eu pediria ao diaconato para pegar uma bacia, água, e lavaria os pés de vocês. Porque devemos entender, irmãos, que estamos aqui para servir vocês. Quando subimos em um púlpito, nós não estamos aqui, irmãos, para passar o tempo ou enganar o tempo com vocês. Mas estamos aqui, irmãos, para trazer conselhos preciosos para a sua vida. E quando Jesus estava falando sobre isso, irmãos, Jesus estava trazendo aquele ensinamento lá na sinagoga, algo maravilhoso, o povo ficava de boca aberta, com a atitude, o comportamento de Jesus. Mas infelizmente, no meio daquela multidão, irmãos, tinha alguém que falou: espera aí, ali não é fulano de tal, ali não é aquela pessoa. Ei, meu irmão, você não imagina que dentro de um grupo de igreja, mesmo aquele irmão ou aquela irmã bem quietinha, você não imagina o quão poderoso ele é quando ele abre a boca.
A Bíblia nos diz, irmãos, para a gente não olhar segundo a carne, mas olhar segundo o Espírito. Quando temos uma liderança, meus irmãos, nós devemos entender, irmãos, que o maior desejo da nossa liderança é que quando obedecemos, nós vamos para muito mais longe, vamos alcançar muitos povos. Graças a Deus pelo nosso pastor, irmãos. Quando esse ano ele falou assim, olha, eu vou separar um grupo de pessoas, porque nós vamos crescer, nós vamos avançar. E aí tivemos a reunião, falei, uau, quantos irmãos preciosos, que vai fazer com que essa igreja aumente em quantidade e qualidade. Por quê? Porque a nossa liderança viu em nós uma responsabilidade. Continue honrando o seu pastor, continue amando ele. Agora, olhando para esse texto de Marcos, irmãos, nós vemos aqui, quando Jesus ele fala assim que um profeta não tem honra, ou ele não é respeitado na sua própria casa, é porque é possível, irmãos. É possível. É possível. Atitudes de muitos crentes, não considerar aquilo que foi ministrado aqui nessa casa. Eu falo isso porque eu já cometi isso, irmãos. Vergonha para mim e segurança para vocês. Quantos estão inscritos no canal da igreja, Verbo da Vida de Vila Ré? Quantos? Todos? Se você não é inscrito, irmão, você está em pecado. Brincadeira. Então você se inscreve lá. Quantos aqui de fato falam assim, não, cara, vou pegar e vou ouvir uma pregação de domingo, vou ouvir. Peraí, eu não entendi direito, mas eu vou ouvir de novo. É isso mesmo que ele quis dizer? Mas quando você ouvir, não ouça com ouvidos de juiz, mas ouça, irmãos, como aquele que quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua vida. Nesse mesmo texto de Marcos, capítulo 6, versículo 4, na Bíblia King James, ele diz assim, contudo Jesus lhe afirmou, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Quando ele fala que não é devidamente honrado, é porque existem momentos em que a honra, ela é o quê? Modificada. E Deus não quer isso. Deus não quer, irmãos, que você dê meia honra. Deus não quer que você fale coisas que não condizem com o teu proceder cristão. No mesmo capítulo de Hebreus 13, se você voltar para o versículo 7, veja comigo. Aleluia. Antes de nós lermos Hebreus 13, 7, tem uma frase que eu coloquei aqui, que a honra e a desonra, ela vai sempre apontar para quem nós servimos. A honra e a desonra sempre vai apontar para aquele ou aquilo a quem servimos. Quer ver um grande detalhe que a igreja brasileira comete muito? Estão comigo? A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, que nós não devemos servir a dois senhores, servir a Deus e servir a Mamon. Mas moramos numa cidade, irmãos, onde ela nos consome tanto em tempo, em que sabemos que amanhã nós temos um horário para entrar no trabalho, temos um horário para cumprir, aí na hora do almoço, temos também um horário para desfrutar de uma refeição, para voltar, depois sair, isso fazemos a semana toda, de segunda a sexta, sim ou não? Quem é CLT sabe disso, quem é IPJ, né, faz seu próprio horário, né, tem seu horário de cochilo à tarde, mas voltando aqui para aqueles que são registrados, né, sabe do seu horário. Então, ou seja, se você chegar atrasado no seu trabalho, o que vai acontecer com você?
O teu patrão vai falar assim: servo bom e fiel, dorme mais um pouco na sala do teu senhor. É isso que ele fala? Vai falar. Aí você acabou de almoçar, tá com aquela cara de leseira, né? Você conhece a cara de leseira? Farol baixo, né? Tirar uma painha. Aí teu chefe vê: irmão, você não pode fazer isso. Natália fica até confrontada comigo. Hoje eu e Natália brigamos, viu? Brincadeira, brigamos não. Só discutimos a relação. Eu falei: Natália, vamos almoçar logo, né? Saímos do culto aqui, vamos almoçar logo. Nós fomos pro mercado ainda. Irmãos, fui no mercado com a Natália. Fecha um pouquinho a palavra aí, volta aqui. Eu e a Natália fomos ao mercado, chegamos 2h da tarde. Eu azul de fome, irmãos. Já um olho fechado, outro aberto, já com fome, fraqueza, moleza. A voz não saía. Eu falei: Natália, vamos almoçar logo, porque eu preciso tirar um cochilo. Ela falou, a Natália falou assim: Roberto, eu não sei como que você aguenta. Meio de semana te dá sono? Eu falei: no meio de semana não, mas o que é meu direito, sábado e domingo eu vou dormir. Eu falei: eu vou dormir, que é meu direito. E ela fica brava comigo quase todo final de semana assim. Ela fica brava porque ela não dorme. Eu me amo, viu? Eu consigo dormir, ela não consegue. Mas por que eu falei isso, gente? Vamos lá. A gente começa a pensar sobre isso, começa a pensar. Eu sei que estava meio pesado, então foi só para um xisto aqui, só para a gente, né? Voltar para a palavra. Quando a gente é registrado, a gente não chega atrasado no trabalho, não é verdade? Porque se a gente chegar atrasado no trabalho, a gente sabe que vai comprometer o nosso ordenado, o nosso salário. Se você ganha bem, você fala: ah, não, foi só alguns poucos reais que foram descontados. Mas se você não ganha tão bem, você fala: rapaz, comprometeu. Lá na empresa que eu trabalho, lá nós temos um acordo com os funcionários. Nós não somos obrigados a dar cesta básica, mas nós fizemos um acordo com eles. Se você chegar no horário, não tiver 3 atrasos no decorrer do mês, você ganha uma cesta básica. Aí, beleza. Só que esse mês, irmãos, misericórdia, mais da metade da empresa chegaram atrasados. Tipo assim, pessoas não cuidaram. E aí, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, que faz o RH. E ela descontou metade da cesta básica. Eu falei: hoje só isso de cesta básica? Aí, irmãos, quando foi ontem, na sexta tarde, vários funcionários mandando mensagem para mim: ô Roberto, você descontou minha cesta básica? Eu não estou nem sabendo, rapaz. Mas ele chegou atrasado. E se eu não descontar, irmãos, não sou eu, a empresa não desconta, ela está sendo injusta com aqueles que chegaram no horário, não é verdade? Sim ou não? Então, irmãos, nós não chegamos atrasados ao trabalho, por quê? Porque de fato, sabemos que vai gerar prejuízo. Irmãos, enquanto há um culto, por que às vezes nós temos o hábito de chegar atrasado? Dá um glória a Deus para não ficar feio. Certa vez, o apóstolo Bud, ele estava no culto, e deu 18 horas e o louvor não começou. 18:01, 18:02, 18:03, o ministério do louvor foi começar. Aí teve o culto, fluiu, irmãos, fluiu o culto, tal, voltou, acabou, finalizou o culto, o apóstolo Bud chamou todo o ministério de louvor. Chamou todo o ministério de louvor e falou assim: ó, nunca mais faça isso. Nunca mais comece o culto atrasado. Porque os que chegaram antecipados na igreja não pode pagar pela irresponsabilidade daqueles que chegaram atrasados. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos criar o hábito, irmãos, de chegar cedo na igreja. Isso é segurança para a sua vida. Porque se você não honra com seus horários, irmãos, não fique esperando no meio do culto cair fogo do céu e pessoas saírem correndo, mover, fluir no meio da igreja. Se você não honrar com seus horários, a igreja brasileira, ela tem um costume muito errado. Ela chega ele chega no horário de trabalho, ele não chega atrasado, mas no culto chega. Por quê, irmãos? O próprio Jesus diz: quem me honra, honra quem me enviou. Quem honra uma igreja,
honra a liderança. E quem honra a liderança, honra aquele que Deus colocou ali, está honrando a Deus. Um conselho para a sua vida, meu irmão: não chegue mais atrasado nos cultos. Chegar atrasado vai fazer com que, irmãos, depois contra o teu mau testemunho. Eu quero crer, irmãos, que nessa semana você vai ter tempo suficiente para refletir. Quantas vezes, irmãos, nós tentamos fazer aqui aos domingos pelo menos 10, 15 minutos de oração antes do culto, não é verdade? E poucas pessoas se moviam. Quantas vezes, irmãos, eu não quero aqui, irmãos, te prejudicar no trabalho. Eu sei que todo mundo trabalha aqui, terça, quinta. Eu trabalho igual a vocês, irmãos. Tem dia que a minha carne está gritando para ficar em casa, tomar um banho gelado e ficar com o ventilador. Eu não tenho o ar-condicionado, vai chegar essa semana, viu, irmãos? Aleluia. Quero ver se eu instalo essa semana. Mas, irmãos, tem dia que minha carne grita para não vir para culto de oração. Mas é aí que eu falo, eu vou honrar. Porque quem manda em mim não é minha carne, é o meu espírito. Os cultos na sua igreja, meu irmão, não é para ocupar o espaço da semana. Os cultos no meio da semana, irmãos, é para te trazer crescimento. Tanto em nível de oração como conhecimento da palavra. Então a honra e a desonra sempre apontará sempre para a quem nós servimos. Se nós chegarmos atrasados no trabalho, nós vamos ter desconto no salário. Mas se chegarmos atrasados na igreja, podemos dizer, Deus sabe? Aí Deus olha e fala, eu sei. Eu sei. Queremos ser abençoados, irmãos. Queremos ser abençoados quando somos infiéis. Queremos ser abençoados quando somos infiéis nos nossos compromissos. Indo para aquele texto de Hebreus 13, 7, diz assim. Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes, que têm ensinado a palavra a vocês. Pense em todo o bem que proveio da vida deles e procure imitar a sua fé. Lembre-se dos seus líderes. Pastor Paulo e Salete estão lá na Bahia, fazendo a obra missionária lá, dando suporte aos nossos irmãos. Eu falei com o Salete essa semana, a Natália também falou, e Salete falou assim, meu Deus, que povo maravilhoso, como é bom ser mimado, como é gostoso. E quem já foi para a Bahia sabe como que é, né, irmãos? Não é verdade, né, Marquinhos? Ivanilde, Thalita, Márcia, sabe como aquele povo é? De constranger. Bruno comprou um micro-ônibus, acho que nós vamos trazer a igreja de lá, viu, Bruno? O Bruno tem alguns ônibus aí, nós vamos buscar os irmãos da Bahia e trazer aqui. Meus irmãos. Quando eu fui agora no Natal, eu fiquei tão constrangido, irmãos. A maneira como eles pegam a palavra, a maneira como eles servem, a maneira como eles honram a vida do pastor Dingo. E olha, irmãos, que lá é assim, lá é todo mundo parente de todo mundo. Quando você chega assim, você fala, quem é você? Ah, eu sou primo do primo, do primo, do primo, do primo, do primo, do primo. E está lá na igreja. Mas quando está na igreja e quando o pastor Hermilton está em qualquer lugar, eles têm a estima, a honra em honrar o pastor Hermilton, como de fato um homem de Deus. Nosso pastor, ele vai chegar aqui, Salete vai chegar semana que vem, eu acredito, ou 15 dias estarão fora, né? Mas eles vão compartilhar com vocês o que eles receberam, o que eles fizeram lá. Algo tão poderoso, irmãos, tem sido lá. Irmãos, quando nós obedecemos conselhos, irmãos,
a unção está pronta para pegar junto. Quando o ambiente ele está regido por uma honra, irmãos, milagres estão prontos para acontecer. O próprio Jesus deixou claro lá em Marcos, ele falou assim, cara, que ele não pôde fazer milagres, muitos milagres lá, porque eles viam Jesus como uma pessoa comum. Ei, meu irmão, teu pastor não é uma pessoa comum. Você também não é comum. Jorlan citou até um exemplo hoje sobre a inteligência artificial, né? Ainda que os homens tentam forçar isso, né? Trazer informações sobre a inteligência artificial. Ei, meu irmão, a tua inteligência é sobrenatural. Diga ao seu irmão, você é inteligente. Diga assim, não resista ao teu pastor. Não resista, irmãos. Não resistir à nossa liderança. Quando a gente resiste à nossa liderança, meu irmão, a gente trava as coisas. Eu falo isso porque eu já travei, irmãos. Eu lembro de uma vez, Salete, o ano passado, Salete falou para mim, falou assim, Roberto, você precisa conversar com o teu pastor. Eu falei, eu não vou conversar com o meu pastor. Como diz o apóstolo Bud, um idiota, irmão. Eu era um idiota. Resistindo. Aí Deus usava um, Deus usava outro, Deus usava outro. E eu resistindo. Deixei, irmãos, de viver em 2024 o que Deus tinha para a minha vida. E uma coisa eu decidi para 2025, eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Um conselho que eu dou para você, meu irmão, não resista à sua liderança. Não resista ao lugar que você está plantado. Porque é aqui que você está sendo regado. É aqui que você está sendo podado. Se você não conhece muito sobre agricultura, como eu também não conheço, mas uma vez eu estava conversando com um amigo, que ele tinha plantações de pinha, pé de pinha. Quantos conhecem aquela fruta, pinha? Eu amo pinha, é uma das frutas prediletas. E teve um dia que eu fui no sítio dele, rapaz, ele tinha uma plantação de pinhas e esse homem pegou um facão, irmãos. E saiu dando facãozada nos pés de pinha. Eu falei, rapaz, você vai acabar com os pés de pinha, arrancando todas as galhas, tal. Ele falou, Roberto, você não sabe de nada. Com as podas, os frutos vêm. Passou-se alguns meses, irmãos, os pés de pinha estavam carregados. Sabe, irmãos, uma palavra como essa, meu irmão, não é para impedir o teu crescimento, é para podar, irmãos, aquilo que está te atrapalhando, e fazer com que o teu crescimento seja equilibrado, organizado, tenha um norte, e os teus frutos vão chegar, porque o propósito de Deus não é que você cresça de forma desordenada, Deus quer que você cresça, irmãos, em graça sobre graça, fé sobre fé. Aleluia! Em 1 Tessalonicenses, quero ler esse último texto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 5:12. Agora pedimos, 1 Tessalonicenses 5:12. Agora pedimos a vocês, irmãos, honre aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês. Às vezes é doído, irmãos, quando a gente ouve, irmãos, quando pessoas que não conhecem o princípio dos 5 dons ministeriais, e uma das pessoas que são muito mais bombardeadas, quem é? Pastor. Não é verdade? Porque fala, não, pastor dorme até tarde, pastor não faz nada. Não, eu levantei de madrugada, fui dormir tarde, menino chorou a noite toda, tal, tô cansado. O pastor tem que entender. Ei, meu irmão, Satanás às vezes brota um sentimento desse, achar que a vida da sua liderança está boa. Porque às vezes anda com um carro bom, porque automaticamente não aparenta problema, mas você não imagina o que passa na cabeça de um líder espiritual. Se eu não me engano, tratando-se de profissão, se é que podemos dizer assim, a segunda profissão mais perigosa, ou que
judia muito das pessoas é o pastoreio. Acaba absorvendo problema. E é problema atrás de problema, meu irmão. E tem pessoas, irmãos, que têm uma mentalidade, não, se ele é pastor, ele tem que resolver meu problema. É, meu irmão. Teu pastor pode até te ajudar a resolver o seu problema, mas não seja um problema contínuo para ele. Seja solução para ele. Seja aquele que vai ajudar. Se você está aqui, meu irmão, é porque Deus conta com você para ajudar o seu pastor a solucionar problemas de outras pessoas. Um dia eu fui um problema, hoje eu não sou mais um problema. Eu tenho que ser a solução. 1 Tessalonicenses 5,12 diz: agora pedimos a vocês, irmãos, honre aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos por quem? Pelo Senhor. Para o quê? Guiá-los e aconselhar. Tem conselho bom aqui? Então não procure fora, procure aqui dentro. Procure aqui dentro. Lembra que eu disse? Eu não vou legislar em causa própria, meus irmãos. Mas aqui dentro dessa casa nós temos homens e mulheres de Deus. Não faça do teu problema, da tua doença, das tuas dificuldades um troféu para expor, irmãos. Mas compartilhe, sabe para quê? Para que juntos nós vamos vencer isso aí. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Quando a Bíblia nos ensina, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los, Ele diz, no versículo 13, tem o quê? Vocês estão comigo? 1 Tessalonicenses 5,13, tem o quê? Grande consideração. Grande consideração. Nosso pastor foi na segunda-feira para a Bahia. Alguém aqui mandou mensagem para ele? Não só eu. Fique tranquilo, não responda. Fique tranquilo. A Bíblia diz: tenham grande consideração e respeito por eles. De que jeito? Com amor, por causa do trabalho deles. Depois ele diz: vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Uma igreja forte, meus irmãos, ela entende o princípio da honra. Entende o princípio da honra. Se de fato não houvesse o pastor Paulo aqui, ou se não houvesse o pastor Roberto, eu sou pastor auxiliar dessa obra, juntamente com o pastor Paulo, mas se não houvesse o pastor Paulo e houvesse Jesus, qual seria o nosso comportamento? Seria um comportamento de Marta ou de Maria? O nosso comportamento de honra tem que mudar, irmãos, em 2025. Eu gosto desse silêncio, irmãos, porque esse silêncio que nos leva a meditar. Em áreas que nós temos errado, nós vamos consertar. Vamos consertar, irmãos? O verdadeiro sentido da honra, irmãos, ele vai expressar quem você verdadeiramente é. A honra sempre vai expressar quem verdadeiramente você é. Quem honra não fala mal. Quem honra, pega junto. Eu fico pensando, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela tem que valer a pena. Porque se ela não valer a pena, meus irmãos, nós estamos perdendo tempo dentro de uma igreja. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, não, mas tem tanta coisa errada na igreja. Eu falei, meu irmão, o dia que você encontrar a igreja perfeita, não vai para lá, porque você vai estragar ela. Estamos crescendo?
Vamos crescer? Vamos pegar junto? Tem pessoas que precisam de mim e de você, meu irmão. Qual o termômetro da nossa honra? Como está o nível da nossa honra? Eu quero dar uma oportunidade agora, que você que está no celular na mão, pega o celular na mão aí. Está aí? Vou te dar aí 30 segundos. Quero pedir para o Ministério de Louvor subir. Eu vou te dar 30 segundos para você mandar uma mensagem para o seu pastor, a sua pastora agora. Se de fato você entender o princípio da honra, o quanto você é grato a Ele, o quanto você ama Ele, o quanto você o considera, você o estima a Ele. Mas faça isso porque você honra, irmãos, não porque eu estou te pedindo, mas faça isso porque você de fato está honrando. Considera que Ele é homem, mulher de Deus para a sua vida. É um momento precioso, irmãos, onde nós podemos fazer. Ah, mas eu não me programei, eu não peguei um texto, um versículo. Não tem problema, você tem o seu coração. O dia que você veio para este lugar, você falou: pastor, Deus falou comigo, vou me plantar aqui junto com você. Eu estou caminhando com você. E não é possível que ao longo do tempo que você está caminhando aqui, você não tenha um tempo para honrar o seu pastor e a sua pastora. A família pastoral. Como somos gratos. Como somos gratos. O celular do nosso pastor vai pipocar agora, irmãos. Pipocar. Nós amamos. Como é bom, irmãos. O que nos faz caminhar tanto tempo com pessoas? Princípio da honra. Princípio da honra. Honrar, dar o devido valor. Nós não temos aquele sentimento. É engraçado, né, que os homens são assim, né? Você pode fazer 99 coisas boas, mas o dia que ela fez uma coisa que não foi do seu agrado, você parece que ela perdeu os 99, não é verdade? Queridos, gratidão é o que nos expressa, vai nos expressar. Sou grato. Pastor Paulo e Salete, eu sou muito grato. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Sou tão grato ao Senhor. Quantas vezes vocês deixaram as lutas de vocês para lutar as minhas? Quantas vezes vocês se preocuparam com a gente? Nós queremos honrar o legado que Deus tem sobre a vida de vocês. Nós queremos honrar a obediência de vocês. Nos perdoa por muitas das vezes que a gente, em momentos de negligência, tentamos nos tornar como juiz, discordar. Nós queremos pedir perdão a vocês. Dizer que somos tão gratos a vocês por ser obediente ao Senhor. Ser obediente ao Senhor e nos abençoar com tantas palavras poderosas.
Quero agradecer eu e Natália, minha família, os irmãos que aqui estão, as famílias Verbo Vila Ré. Somos tão gratos a Deus pela sua vida e sua obediência ao Senhor, a este lugar. Queremos dizer o quanto amamos vocês. Estamos com saudade. Em breve nos veremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!